A guerra na Ucrânia é marcada pelo fato de que tanto a Rússia quanto a Ucrânia possuem alguns dos sistemas de armas mais avançados já criados. O campo de batalha está repleto de drones de última geração, mesmo que eles não pareçam, redes sofisticadas de defesa aérea e munições guiadas de precisão. Esses sistemas representam décadas de inovação militar, tanto da União Soviética quanto da OTAN. E ainda assim, quando se trata de eficácia real no campo de batalha, uma das ferramentas mais confiáveis de ambos os lados é algo tão simples que remonta à Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de iscas, ou armas falsas projetadas para enganar as forças inimigas. Iscas infláveis estão desempenhando um papel cada vez maior na estratégia de defesa da Ucrânia. E, como você vai ver, elas podem custar à Rússia milhões de dólares em munição desperdiçada todo mês. As iscas usadas pelos ucranianos são um conceito tão simples que até um general de antes da Segunda Guerra Mundial reconheceria imediatamente. Mas em 2025, elas estão se mostrando tão eficazes quanto toda a inteligência artificial e sistemas autônomos que a Rússia lançou contra o problema. Um breve histórico das iscas para você. Em 1994, durante a Operação Fortitude, os aliados usaram tanques infláveis e aeronaves falsas para enganar a Alemanha nazista e fazer com que ela deslocasse suas forças de forma errada. Antes da invasão do dia D, o chamado Exército Fantasma foi usado em mais de 20 campos de batalha diferentes na Segunda Guerra Mundial, aumentando artificialmente o contingente aliado para forçar os alemães a repensarem seus planos. Naquela época, os engodos funcionavam pois só precisavam enganar observadores em terra e aeronaves de reconhecimento à distância. Como a tecnologia dos drones facilitou identificar alvos do ar, seria de se esperar que os engodos se tornassem obsoletos. Mais visibilidade deveria significar que eles são mais fáceis de serem desmascarados, certo? Acontece que os drones modernos, na verdade, tornaram os engodos mais poderosos, não menos, e é aí que entra a genialidade da Ucrânia. O homem responsável pelo atual arsenal de engodos infláveis da Ucrânia se chama Viktor Talinov. Ele não começou sua carreira na indústria de defesa. Seu forte eram equipamentos esportivos infláveis, balões de ar quente e até castelos infláveis para crianças. As habilidades permitiram criar réplicas convincentes da era soviética tardia. O equipamento tem sido utilizado por forças ucranianas, britânicas e americanas em treinamentos e planejamento operacional. Então, por que as iscas são tão importantes? Primeiro, precisamos abordar o elefante na sala: a disponibilidade. Embora a Ucrânia ainda tenha um bom suprimento de armamentos da era soviética, que sobraram da época em que fazia parte da União Soviética antes de sua dissolução, seus tanques estão sendo lentamente drenados pelo esforço de guerra. Embora as forças ucranianas preferissem ter um tanque real, capaz de operações ofensivas ou de atacar tropas inimigas, o estado atual do campo de batalha também favorece outra opção: alvos viáveis. Devido à saturação da guerra com drones, os tanques se tornaram alvos particularmente notáveis para enxames de drones. Na impossibilidade de substituir o tanque por um novo de fábrica, a Ucrânia pode usar tanques falsos para atrair drones inimigos a ataques inoportunos, revelando suas posições e exigindo apoio logístico. A economia dessa estratégia é vantajosa. Embora não haja dados concretos sobre quanto custa cada isca, a maioria das estimativas coloca o preço na faixa dos $1.000. Compare com um M1 Abrams real, que custa de 9 a 13 milhões de dólares na versão moderna para exportação. O sistema de lançamento múltiplo de foguetes M270 ou o famoso HIMARS, ambos custam alguns milhões apenas pelo lançador, enquanto se pode usar réplicas infláveis em vez de tanques reais. A Ucrânia aparenta ter orçamento e capacidade de ameaça maiores em áreas cruciais da linha de frente, onde a Rússia precisa focar seus recursos. A Rússia está caindo na armadilha. Imprensa divulgou várias vezes imagens de drones que dizem mostrar grandes sucessos no campo de batalha. Vídeo após vídeo mostra eles atingindo armas ucranianas de alto valor, mas alguns desses sucessos nunca foram reais. Eram iscas infláveis, e sabemos disso por causa de como os russos as filmaram e apresentaram como triunfos. A precisão e o padrão de dano aparente são convenientes demais. A Rússia até percebeu que atingiu uma isca em algum momento do caminho, mas a propaganda venceu o jornalismo realista para entregar notícias falsificadas às massas do país. Enquanto isso, as verdadeiras armas ucranianas estavam seguras em outro local, prontas para seguir operando. Os bonecos funcionam devido à incerteza. Mesmo que um operador de drone russo desconfie que vê uma arma falsa,
essa dúvida já se torna uma arma. De acordo com Talinov, a dúvida desacelera a tomada de decisões e atrapalha o ritmo operacional. Um operador de drone russo precisa se perguntar: isso é um boneco ou não? Devo atirar? Devo pedir um ataque aéreo ou devo seguir em frente e procurar um alvo melhor? Cada segundo gasto pensando é um segundo. O operador não está fazendo reconhecimento nem planejando ataques. Ao coordenar operações militares por centenas de quilômetros de frente, segundos se tornam horas, levando à perda de impulso. A Ucrânia torna esse efeito ainda mais poderoso ao mover constantemente os bonecos para novos locais. Eles os reposicionam assim como fariam com as armas reais. Isso só reforça a ilusão. Os analistas de inteligência russos veem movimento. Eles veem o que parece ser um reposicionamento tático genuíno. Eles passam a crer que rastreiam alvos reais, mas o tempo todo seguem apenas as iscas no campo de batalha. A maioria desses sistemas infláveis pode ser implantada em poucos minutos, o que minimiza o tempo em que o pessoal ucraniano fica exposto ao perigo. Mas isso também significa que podem ser realocados rapidamente, complicando ainda mais o quadro de alvos da Rússia. A engenharia das iscas também é surpreendentemente sofisticada. Muitos têm fontes de calor embutidas, criando assinaturas infravermelhas e se assemelhando a veículos reais em sistemas de imagem térmica ou miras. Um operador de drone usa sensores térmicos para identificar assinaturas de calor semelhantes às emitidas por motores de tanques reais. Aliado à aparência visual e ao estresse e urgência das operações com drones, fica fácil imaginar como operadores podem ser enganados. Afinal, se parece um tanque e se comporta como um tanque, por que não seria um tanque? Futuras iterações vão ainda mais longe. Engenheiros ucranianos estariam trabalhando para incluir geradores de fumaça projetados para simular o escapamento do motor e componentes eletrônicos capazes de emitir sinais de rádio ou radar falsos. Esse engodo realmente pareceria real para os sistemas de radar também. Nesse ponto, distingui-lo de uma arma de verdade exigiria realmente se aproximar dele. As forças russas hesitam em agir, e as ucranianas não permitirão que isso ocorra. A Rússia também adotou abordagem similar, pois esse conceito não tem nada de realmente secreto. Ela implantou caças infláveis em aeródromos no norte e tanques T-72 falsos na Ucrânia, mas analistas ocidentais geralmente consideram as versões russas menos convincentes. Elas carecem da atenção aos detalhes, da sofisticação de engenharia e do compromisso absoluto com a dissimulação que a Ucrânia demonstrou. Mostra como a Ucrânia supera em inovação uma potência militar muito maior. A verdadeira genialidade da estratégia de iscas da Ucrânia está em como ela se integra a um ecossistema mais amplo de soluções de baixa tecnologia que drenam sistematicamente os recursos militares da Rússia. Embora as iscas sejam certamente eficazes, elas são apenas uma parte de um conjunto de ferramentas muito maior que as forças ucranianas desenvolveram para manter os drones afastados. Veja as redes de pesca, por exemplo. Nas linhas de frente, as forças ucranianas instalaram redes para capturar e desativar drones inimigos. Isso parece algo de um esquete de comédia, mas contra certos tipos de drones, funciona extraordinariamente bem. Drones de fibra óptica foram particularmente afetados por essa medida defensiva. Esses drones possuem um carretel de cabo que desenrola enquanto voam. Não é possível bloquear ou falsificar o sinal, pois ele é transmitido diretamente ao drone. Mas a rede de pesca embola o drone ou até consegue cortar o cabo, tirando o drone completamente da equação. Até outros drones viraram ferramentas úteis contra enxames intermináveis. Os ucranianos criaram drones FPV simples que cortam fibras ópticas e até desenvolveram um drone com uma pequena espingarda carregada. Ele a usa para literalmente abater os drones inimigos, e ainda há uma solução que custa quase nada, mas pode ser surpreendentemente eficaz. Armas leves e tiros de metralhadora. Soldados de ambos os lados usam fuzis e metralhadoras para derrubar drones do céu. Não é sempre confiável, mas não exige quase nenhuma infraestrutura, nenhum sistema caro e nenhum treinamento especializado além do que os soldados já possuem. As versões mais elaboradas dessa lógica são conjuntos de fuzis sincronizados, sistemas improvisados na prática, onde várias armas disparam simultaneamente contra um alvo. A Rússia implantou veículos projetados especificamente como plataformas móveis de armas anti-drone, montando várias armas automáticas em chassis com sistemas anti-drone especializados. Eles não são tão sofisticados quanto os que os militares ocidentais desenvolvem,
mas são funcionais e já podem ser usados. Algumas das soluções mais criativas incluem a chamada negação blindada. Ucrânia e Rússia cobriram tanques e colocaram camadas extras de blindagem. O padrão inicial era chapas de metal simples, depois evoluindo para fios e tubulações ramificados. Isso impede que o drone manobre até o tanque e entregue sua carga explosiva logo de início. E então, há talvez a medida mais absurda de todas. Forças ucranianas viram bombardeiros russos cobertos com pneus velhos para proteção improvisada contra drones. Quando isso falhou, a Rússia passou a pintar pneus em suas aeronaves. Eles admitiram a derrota de forma tão completa que nem se preocuparam mais com pneus de verdade, apenas usaram tinta. Mas até isso pode ser paradoxalmente eficaz contra sistemas modernos. Antes de explicarmos como você sabia disso, The Military Show faz novos vídeos todos os dias para te dar a melhor e mais completa visão sobre o fascinante mundo da geopolítica e dos equipamentos militares. Então, aperte o botão de inscrever-se e fique por dentro de tudo. A principal questão da dicotomia entre iscas e tinta ou outros sistemas de baixa tecnologia é que ambos visam enganar dois aspectos de monitoramento completamente diferentes. De um lado, você tem o operador humano, aquele que guia um drone FPV comum para fazer o ataque a curta distância. Sistemas de isca realista funcionam porque enganam o operador, que acredita estar vendo algo real. Caso contrário, voltamos ao problema da dúvida já citado, o que exige mais tempo e energia para identificar a isca, para evitar desperdiçar munição preciosa ou até mesmo drones inteiros em algo que, no final das contas, é inofensivo. Por outro lado, existe o aspecto computacional. Sistemas de orientação visual e aprendizado de máquina rastreiam alvos com base em noções pré-concebidas de como eles se parecem. Ter uma isca realista faz com que eles marquem a isca como alvo e levem o operador a verificar. Mas usar camuflagem ou algo inesperado, como pneus pintados em aeronaves ou cobrindo tanques, faz exatamente o oposto. Quebra o contorno usual do veículo. Um sistema que usa só processamento visual por máquina pode ignorar isso. Então, a única maneira real de determinar o que é um alvo viável é voltar a usar os olhos humanos para decidir o que é real e o que não é. Sistemas de baixa tecnologia funcionam pois fazem perder tempo, dinheiro e recursos, levando ambos os lados a se comprometerem mais com o objetivo. Por isso, algumas das soluções mais eficazes contra drones costumam ser simples e baratas. A estrutura econômica da guerra foi totalmente invertida em relação ao que víamos no início do século. Um drone de precisão ou míssil interceptador pode custar milhões de dólares, enquanto uma isca inflável custa só alguns milhares. Ao tentar se defender de enxames de drones que custam entre $1.000 e $10.000 cada, a cara solução de alta tecnologia parece absurda frente à alternativa de baixa tecnologia. Por que gastar $100.000 em lasers ou milhões em mísseis de defesa aérea se iscas infláveis e redes de pesca podem gerar efeitos parecidos por uma fração do valor? Por isso, os Estados Unidos trabalham incansavelmente para criar uma arma de micro-ondas capaz de desligar drones remotamente, embaralhando seus sistemas. Em teoria, mesmo que o equipamento em si custe milhões, ele usa apenas eletricidade como fonte de energia e não precisa de munição. Você só precisa ligar e apontar para os drones. Mas sem sistemas de alta tecnologia, que ainda estão em testes e podem demorar anos para serem usados. A Ucrânia precisa de opções defensivas imediatas, feitas com materiais de rápida obtenção e substituíveis. É exatamente por isso que as iscas infláveis são uma solução tão eficaz. Elas são baratas, confiáveis e estão em tanta abundância que se tornam um recurso por si só. O princípio econômico da guerra com drones também se aplica inversamente. Ucrânia e Rússia usam drones ofensivamente para desgastar as economias e indústrias uma da outra. Esses drones custam menos e são mais fáceis de construir que equipamentos militares tradicionais. E a falta de sistemas de defesa de alta tecnologia contra eles significa que são uma ameaça constante para instalações militares, não apenas na linha de frente, mas possivelmente a centenas de quilômetros dela. E nessa escala, a Ucrânia parece ter assumido a liderança. Ela criou drones que atacam a centenas de quilômetros na Rússia, destruindo depósitos de munição e infraestrutura de gás e energia, como refinarias. Estatísticas do final de 2025 sugerem que as operações com drones causaram uma queda de 18% na capacidade de processamento de petróleo da Rússia, considerando que o país historicamente depende do processamento e exportação de gás e petróleo para representar até 40% de sua receita governamental.
Reduzir isso em quase um quinto é um grande golpe na capacidade da Rússia de financiar a guerra. E a Rússia já está sobrecarregada pelo peso das perdas acumuladas. Um relatório do CSIS estima que a Rússia sofreu cerca de 1.200.000 de baixas na Ucrânia, incluindo até 325.000 mortes de soldados entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2025. Isso gera uma tendência de aceleração, tornando cada ano provavelmente mais mortal que o anterior. Claro, há outro problema. A Rússia já não tem tantas pessoas para recrutar para usar na guerra. O início de 2025 foi marcante porque a Rússia não conseguiu treinar soldados suficientes para compensar as crescentes perdas. O problema da perda de efetivo ficou tão grave que a Rússia oficialmente começou com o recrutamento durante todo o ano em janeiro de 2026. A nova lei torna mais difícil para os conscritos tentarem evitar serem convocados para o serviço militar ou deixarem o país antes de se alistarem. Isso pode explicar os números estagnados em todos os lugares, e porque a maioria das vitórias em 2025 citava faixas estreitas de terra ou algumas vilas. A Rússia não tem homens suficientes na linha de frente para avançar significativamente. Se isso se mantiver, podemos ver o mesmo em 2026 com a taxa de baixa se estabilizando e permanecendo constante ou caindo. À medida que cada vez menos soldados estão sendo ameaçados na guerra, e as operações com drones só agravam isso, quanto mais comuns os drones se tornam, menos pessoas são necessárias para operá-los. Em essência, a guerra na Ucrânia, como vemos, envolve dezenas de drones de ambos os lados tentando ganhar terreno ao avançar por pontos fracos. A linha de frente de 1.300 quilômetros que cruza a Ucrânia está quase vazia, porque grande parte da guerra envolve sistemas semi-automatizados sendo usados uns contra os outros, com equipamentos militares tradicionais servindo apenas como alvo de prática. Então, é nesse contexto que a estratégia de iscas da Ucrânia se torna tão brilhante. Não é apenas uma dissimulação tática, é parte de uma campanha maior de desgaste econômico. Cada vez que a Rússia atira em uma isca, está escolhendo não atirar em algo real. Está gastando munição que leva meses para as fábricas reporem, está usando combustível que já está em falta, está sobrecarregando operadores de drones e centros de comando que já estão no limite. O efeito cumulativo é que a máquina militar da Rússia está se desgastando até parar, de dentro para fora. A Ucrânia não vence essa guerra por superioridade militar bruta, mas por ser mais inteligente, rápida e adaptável que o adversário, com mais poder militar geral, mas muito menos flexibilidade. A Rússia tinha vantagem em termos de equipamentos, efetivo e capacidade industrial quando a guerra começou. 3 anos e meio depois, essas vantagens foram sistematicamente corroídas pela inovação ucraniana, pelo apoio ocidental e pelas próprias crises internas da Rússia. E isso levanta uma questão absolutamente crucial sobre o futuro da própria guerra. O que acontece quando a IA e as armas autônomas colidem, com a lição que a Ucrânia acabou de dar ao mundo? Ambos os lados estão desenvolvendo sistemas de mira com IA, mas ambos os lados estão usando redes de pesca e iscas. E as redes de pesca e a borracha parecem estar vencendo com mais frequência do que os sistemas de IA. Isso não é porque a tecnologia não importa, mas porque, em certo ponto, confiar demais na tecnologia faz com que o sistema de baixa tecnologia se torne muito mais rentável em comparação. Isso vale especialmente para enxames autônomos de drones. Se um enxame é programado para atacar certas assinaturas ou perfis, e essas assinaturas são deliberadamente falsificadas pelo campo de batalha, o enxame se torna menos eficaz em cumprir sua missão. Você acaba na mesma situação que vemos agora, sistemas caros atacando iscas baratas, enquanto os alvos reais escapam. O sucesso da Ucrânia com soluções de baixa tecnologia na era das armas de alta tecnologia sugere algo profundo sobre a natureza do conflito do século XXI. Não se trata de quem tem a tecnologia mais avançada, mas sim de quem consegue implantar de forma mais eficaz, mais barata e mais rápida do que o adversário. Quando a Rússia percebe o que está acontecendo, já é tarde demais. Eles já gastaram bilhões de rublos em munição para alvos que não existem. Eles já desperdiçaram inúmeras horas dos operadores de drones com pistas falsas. Já criaram brechas estratégicas em suas defesas que não têm recursos para preencher. Uma arma centenária, combinada com redes logísticas modernas e produção distribuída, se tornou um dos problemas estratégicos mais sérios da Rússia. Obrigado por assistir até agora. Se quiser ver como a Ucrânia está conseguindo manter a produção de drones, confira este vídeo. Para se manter informado sobre o conflito Rússia-Ucrânia e geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.